Meus cumprimentos. Agora o estudo do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita da Federação Espírita Brasileira. Vamos ver sobre conceito, importância, consequências, metodologia, monitor, instrutor. Federação Espírita Brasileira, a sede no Rio de Janeiro e a moderníssima sede de Brasília. Doutrina Espírita, aí está o Pentateuco. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Introdução. Um programa de estudo sistematizado da doutrina espírita é o programa da atualidade sob a inspiração do Cristo. Palavras de Bezerra de Menezes. Considero esse curso como de natureza a exercer capital influência sobre o futuro do Espiritismo e sobre as suas consequências. Então, o conceito de ESD. É uma reunião privativa de grupos a qual o objetivo é estudo metódico, contínuo e sério do Espiritismo com programação fundamentada na codificação espírita de Allan Kardec. Importância. A necessidade de sistematização do estudo do Espiritismo foi antevista por Allan Kardec, conforme se lê no projeto 1868, inserido em obras póstumas, in verbis, ou seja, nestas palavras de Kardec. Um curso regular de Espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e de difundir o gosto pelos estudos sérios. Considero esse curso como de natureza a exercer capital influência sobre o futuro do Espiritismo e sobre suas consequências. O pensamento espírita, neste ponto, não deixa margem para muita divagação. O conhecimento há de ser limitado, porque somos naturalmente limitados. Mas o espírito progride em conhecimento e moralidade, cedo ou tarde, como aprendemos em O Livro dos Espíritos, questão 192. Importância. O conhecimento real não é construção de alguns dias, é obra do tempo. Espírito André Luiz, Agenda Cristã, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Conhecimento. O conhecimento é fruto de longa paciência, de ardorosa boa vontade e de profunda meditação. À medida que o espírito desenvolve todo o seu potencial, não apenas intelectual, mas também moralmente, tem mais possibilidade de avançar no conhecimento. Então aí o conhecimento. O velho problema do conhecimento da coisa em si mesma dividiu muitos os círculos filosóficos. Para uns, o conhecimento humano é todo exterior, pois ninguém chega à sua essência, à essência. O conhecimento espírita é orientação para a vida essencial e profunda do ser. Claro que a evolução é lei para todas as criaturas, mas o espiritismo intervém no plano da consciência, ditando normas susceptíveis de traçar caminhos retos à ascensão da alma. Chico Xavier, Agenda Cristã, Espírito André Luiz. Falemos então de competência. Quem, o que, quando, onde, como e por quê.
ela nos deixa exatamente nesse ponto. Embora reconhecendo a nossa incapacidade para chegar às últimas causas, temos meios de progredir no conhecimento e ultrapassar as restrições impostas pela matéria. É questão de maturidade e perseverança, pois a verdade não está nos objetos, nem tampouco nas fórmulas e nos conceitos. A verdade é luz interior. Deolinda Amorim, livro Análises Espíritas. Então, conhecimento, prática e motivação na questão do ensinar e aprender, ou do ensino-aprendizagem. Não obstante a definição muito clara do seu objetivo, que é o de estudar a doutrina espírita, o ESD traz consequências bastante amplas para aqueles que dele participam. Consequências do ESD. Facilita a reforma íntima, garante a unidade de princípios doutrinários espíritas, proporciona a propagação da doutrina espírita nas bases em que foi codificada, desenvolve a fé raciocinada, dá segurança, serenidade, equilíbrio e autoridade. Metodologia. Está aí o saber, saber fazer e querer fazer. Estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, só pode ser feita com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de revenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. O Livro dos Espíritos, Introdução, de Allan Kardec. Ainda de metodologia. Ler, aprender e gostar. Conhecimento, habilidade e atitude. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Ainda a introdução do Livro dos Espíritos. ESD. Programa fundamental, subdividido em 2 tomos, cada um contendo 9 módulos de estudo. Programa complementar, constituído de um único tomo, também com 9 módulos de estudo. Formatação pedagógica. Em ambos os programas, para agrupar assuntos semelhantes, são desenvolvidos em unidades básicas denominadas roteiros de estudo. A duração mínima prevista para a execução do curso é de 2 anos letivos. 2 anos letivos. Cada roteiro de estudo deve, em princípio, ser desenvolvido numa reunião semanal de 1h30. Composição didática do roteiro do estudo. Página de rosto. Número e nome do módulo. Objetivos geral e específico. Ideias básicas. Sugestões de didáticas. Indicar como aplicar e avaliar o assunto de forma dinâmica, segundo os seus objetivos e o seu conteúdo básico. Formulário de subsídios, variáveis em número, de acordo com a complexidade do assunto. Formulário de referências bibliográficas. Alguns roteiros possuem anexos, glossários e atividades extra-classe. Programa fundamental, tomo 1. Introdução ao estudo do Espiritismo, a codificação espírita, Deus, existência e sobrevivência do espírito, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, lei divina ou natural, lei da adoração. São conteúdos doutrinários existentes em O Livro dos Espíritos. Introdução, primeira, segunda, terceira partes. O tomo 2º, a partir do módulo 10, Lei da Liberdade, Lei do Progresso, Lei de Sociedade, Lei do Trabalho, Lei de Destruição, Lei de Conservação, Lei de Igualdade, Lei de Reprodução, Lei de Justiça, Amor e Caridade, a Perfeição Moral,
Esperanças e Consolações, que já é o final do livro. Então, segunda e terceira parte do Livro dos Espíritos. Programa complementar, é tomo único. Módulo 1º, Vida no Mundo Espiritual. Aí, a partir daí, o segundo, terceiro, Fluidos de Perispírito, o fenômeno de intercomunicação mediúnica, dos médiuns, da prática mediúnica, obsessão e desobsessão, fenômeno de emancipação da alma, evolução do pensamento religioso, movimento espírita e unificação. Novo programa do ESE. Então, isso aí os livros da doutrina espírita, em cores diferentes, monitor, instrutor, a pessoa que se dispõe a orientar a aprendizagem de alguém, o estimulador do progresso, ensina a aprendizagem. Relação com o grupo, observar a equipe, ser alegre sem irreverência, ser paciente, obter atenção, falar olhando o participante, olho no olho, falar com segurança e convicção, demonstrar interesse e entusiasmo e incentivar o grupo. Controle. Dominar o assunto, desenvolver autoestima e autoconfiança, ter cautela no falar, falar observando o momento propício. Voz e postura. Usar linguagem digna e correta, evitar gírias e vícios de linguagem. Formular corretamente as frases, evitando as dúvidas. Administrar a velocidade, o tom, as pausas e a pronúncia das palavras. Gesticular com moderação. Vestir-se com discrição. Portar-se com gentileza e exemplificar no bem. Então, o Livro dos Espíritos, lembrando outra palestra, tudo do espiritual, muito do terreno. Mesmo texto da segunda edição. Isso é o Livro dos Espíritos. Quer dizer, a partir da segunda edição, não há mudanças. Claro, perfeito, eficiente, atualíssimo, completo. Nada mudou, então, a partir da segunda edição. Nada mudou na doutrina espírita a partir desse livro de Allan Kardec, ditado naturalmente pelos espíritos superiores. Os outros é que mudaram e continuarão mudando. Quer dizer, os outros, as filosofias, as religiões, muita coisa do direito e do proceder humano, então mudaram, muita coisa mudou e eles continuarão mudando. A doutrina espírita, não. Com valores reconhecidos e princípios aceitos. De ideias, de costumes, de direitos. Mudanças legais e religiosas. Tudo para uma vida séria, justa, respeitosa e participativa. Isso foi na minha palestra que eu pronunciei em Dallas há praticamente 3 anos, sobre o Livro dos Espíritos, história do Livro dos Espíritos, história didática. Palavras de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Saiu o Pentateuco Espírita, que é o conjunto que definiu a codificação. E são aí os mentores da doutrina. E, terminando, eu sou espírita.